Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os 3 caminhos simples que ao longo desses anos trabalhando nos bastidores de grandes nomes, grandes mentores, eu entendi que é a forma mais fácil, a menos complicada, para que pessoas que têm resultado, pessoas inteligentes, possam de fato começar um negócio de mentoria. E nesse vídeo hoje a minha meta é que você saia daqui já com um plano prático de ação para que você comece ali a monetizar já o ano de 2026 com a sua mentoria, com o seu infoproduto, com o seu negócio de educação. Você que não me conhece, sou o Diego Nascimento. Há vários anos eu estou nos bastidores aí de grandes e grandes negócios de educação. Gerei resultados incríveis para grandes empresas, marcas, projetos. E aqui nesse canal você vai encontrar um formato que eu considero o mais lógico e o mais correto, na minha opinião, que é como que você transforma o seu conhecimento em um negócio de educação, sem começar de trás para frente, começando do jeito certo. Como aqui na minha tela, eu vou te mostrar, basicamente, acho que as primeiras coisas que você precisa identificar, né? Alguns elementos principais que para que você tenha clareza. É muito comum, e eu lembro que quando a gente começa um projeto de educação e que essa pessoa ela quer começar ali, né, iniciando, ensinar ou ter um negócio de educação, ela sempre tem 2 ou 3 grandes ideias. Isso aconteceu comigo porque, como eu acabei atuando em diversas áreas, diversos universos diferentes, marketing digital, empresas, negócios, educação, mercado musical, onde eu tenho alguns cases bastante relevantes, é natural que na hora de criar um negócio de educação a gente sempre fique na dúvida, poxa, mas eu sou tão bom em tal área, eu sou tão bom em tal coisa, eu acho que eu vou fazer aquilo ou aquilo. Cara, eu não conheço alguém que eu tentei ajudar e que ela não tinha essa dúvida. Ela não era dúvida sobre ela ser boa, se ela tinha capacidade de resultado, até porque são pessoas de sucesso. Mas a dúvida é, cara, mas qual nicho que eu vou? E eu juntei aqui essas 3 coisas que eu acredito, cara, de fato que. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Que de fato vai fazer com que você saia daqui com um modelo de ação. Cara, como que eu coloco em prática o negócio de mentoria? Isso daqui você não pega um papel e caneta e já começa a anotar aí, porque você não precisa complicar tanto. Vamos aqui pro item 1 para você entender. Vamos trabalhar isso aqui com calma. Vamos lá. Comece pelo maior problema. Por exemplo, existem coisas que é muito mais paixão da sua cabeça do que de fato um problema. Nessa fase que a gente está agora no mercado de educação, e aqui eu não estou falando nada na minha cabeça, eu estou falando de fato coisas que eu vivo, coisas que eu converso, coisas que eu executo. Neste contexto que a gente está entrando agora, né? IA, muita gente tentando, que até não, nem trabalha nessa área, tentando te ensinar como que constrói mentoria e até se passando por mentor, que essa aqui é a verdade. As pessoas que já compraram esse tipo de produto de formação, na minha opinião, são os melhores clientes para qualquer nicho, ou seja, pessoas frustradas e céticas. Se você vai lançar o seu produto, a sua mentoria, enfim, o que é que seja, se você não tiver um foco do maior problema, cara, você já vai começar muito, muito, muito para trás. E por que isso é muito importante? Se você tem na sua esteira, na sua carteira de possibilidades, 3 grandes nichos, o que você faria agora? Anota aí, você está com papel e caneta. Primeiro, você vai pegar o conteúdo que você sabe que, ao ser entregue para a pessoa, independente do formato, vou falar depois sobre o formato, ao ser entregue para a pessoa, vai resolver o maior problema. E um outro ponto, né? Esse problema é um problema caro ou barato. E aqui, fazendo um breve parênteses, muitas pessoas elas acreditam que o modelo de negócio de educação ele é baseado em preço, né? Você vai ver muito anúncio aí de pessoas falando, mentoria high ticket, não sei o que, ticket. Cara, isso é o mínimo que você precisa se preocupar. Se você inicia por um problema e esse problema ele tende a ser um problema caro, você já começou acertando. Mas lembra, eu estou falando de você que ainda vai dar o start e que você tem ali muitas opções, muitas ideias, muitas coisas que você fez e que historicamente você sabe que gerou resultado para várias pessoas, para sua empresa, ou você que, enfim, trabalhou como funcionário, como colaborador em um projeto. Uma coisa que precisa ficar claro é o que você tem de colocar agora em prática é começar por um problema caro. E aqui eu não estou falando de nicho, eu não estou falando de mercado. Eu estou falando de você primeiro. Olhe para você e fala, cara, de tudo que eu sei, qual é o problema mais caro que eu posso resolver e eu vou começar com esse problema mais caro. E esse grande problema, que tem, obviamente, né, um grupo de pessoas que estão vivenciando esse problema hoje, eu vou chamar do meu nicho inicial. Então, esse primeiro ponto é, comece
pelo problema. E óbvio você vai listar, cara, mas esse problema, qual grupo de pessoas se encaixa nesse problema? Por exemplo, eu conheço muitos contadores, muitas pessoas que trabalham no universo da contabilidade, que agora estão vendo essa fundúncia que está acontecendo no mundo tributário. Então, por exemplo, você pode escolher resolver um problema pequeno, que é talvez atuar com empresas que ainda vão abrir, que nem tem faturamento, que tem aquela dúvida ali básica ali, né, de regime tributário, ou você pode escolher trabalhar com grandes empresas que tem lá uma confusão de imposto e que qualquer problema que você resolve, você já consegue economizar uma fortuna para aquela empresa. Trazendo para um aspecto prático, para que esse exemplo não fique tão fixado em uma única profissão, ou um único nicho, enfim, um único mercado, faz um exercício, não tenta fazer nada rápido, né? Eu sei que no mundo digital as pessoas tendem muito a coisa rápida, uma semana, dias. Não, cara, senta com calma, isso aqui não é coisa que você vai sentar porque você tá vendo esse vídeo aqui e já vai sair amanhã fazendo, mas de maneira prática, cara, olha para você, faz uma retrospectiva, tipo uma balança avaliativa, eu gosto muito de fazer isso. Pega os seus últimos 5 anos, tudo que você fez, e fala, cara, quais foram ou qual é a área que eu considero que eu consigo gerar um maior resultado, porque esse é um problema grande e eu consigo fazer. Cara, eu consigo fazer. Eu consigo resolver ligando para a pessoa e falando. Eu dou uma mentoria para ela, eu resolvo. Cara, eu ponho essa pessoa num call, num Zoom e eu consigo tratar. Ah, não, cara, para esse tipo de problema eu vou ter que ter, sei lá, um curso. Enquanto a formato, como eu falei antes, não precisa se preocupar. O grande ponto inicial é, comece pelo problema. Agora vamos para o ponto 2. Bora lá. Escolher o problema. Nesse problema tem um grupo de pessoas. Vamos para a parte 2. O que você vai fazer? Para cá. Ó. Comece adaptando o seu modelo de negócio. O que é isso, cara? O que é adaptar o modelo de negócio? No mundo do marketing digital, infoprodutos, mentorias, tem uma brincadeira que eu faço do arco e flecha, né? Se você pegar, né? Eu não sei há quanto tempo você caiu nesse universo, né? De tem um curso, tem uma mentoria, mas eu já estou nesse mercado há muito tempo. Se você pegar ali de 2012, 2013 para cá, o mercado ele começou pelo arco, né? Um arco de ouro com uma flecha de barro. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa que falasse assim, ó, cara, tem essa técnica aqui, tem esse modelo, tem essa fórmula aqui, faz isso e vende, você venderia qualquer coisa, ou seja, o arco, ou seja, é aquilo que potencializa, né? É aquilo que faz com que a mensagem, ou seja, a flecha, ela ganhe projeção. O que começou a acontecer? As pessoas compraram tudo, né? Saíram, enfim, monetizando, comprando um monte de coisa, só que a flecha era de barro, né? Então você comprava um produto, quem nunca comprou aquele produto e na hora que você abriu, poxa, o marketing muito bom, muito bonito, as aulas. E quando você ia ver o produto, era entrega ruim. Você não entendia nada. O professor não conseguia transmitir aquilo que você comprou, né? Muitas aulas, enfim, um problema que eu chamo de problema de design instrucional. Eu vou falar muito sobre isso também aqui no canal. Mas na prática se você não resolve, por exemplo, o que eu falo? Comece adaptando o modelo. Se você primeiro não se resolve como qual é o jeito que eu vou estruturar o meu negócio, e quando eu falo de modelo de negócio, estruturar e adaptar ao seu contexto, eu não estou falando para você pegar uma câmera, para você ir para um estúdio ou para você colocar um terno. Cara, o que é adaptar o modelo? É você simplesmente entender qual é o mínimo de esforço ou o mínimo de conhecimento para que a pessoa tenha o máximo de resultado a partir desse grande problema. Lembra aqui, ó, do grande problema que eu vou resolver. Quando você faz essa pergunta, você abre a sua cabeça e você começa a pensar, poxa, será que esse problema ele é um problema que ele é resolvido com curso? Esse é um problema que ele é resolvido com consultoria? Esse tipo de problema é um problema que ele se resolve com eu colocando pessoas no Zoom ou num grupo do WhatsApp? Ou é um problema que eu preciso ir lá resolver para a pessoa? Cara, comece aqui, ó. Comece adaptando o seu modelo de negócio. E quando eu começo iniciando pelo o mínimo de esforço, que é isso, né? O mínimo de esforço por o máximo de resultado, eu busco uma lógica de eficiência. Então, por exemplo, se você escolheu aqui, vou voltar no exemplo aqui do mercado de tributário, enfim, que agora em 2026 tá muita confusão. Se você começa, por exemplo, aqui, e você tem ali no seu portfólio, né? Sei, digamos, na sua rede de network, você tem ali um grupo de empresas que você conhece, você, enfim, você já listou aqui. Aqui eu estou considerando
Vamos lá, aqui eu estou considerando que você já identificou qual é o seu grande problema. Lembra, pega os últimos 5 anos, tal, beleza. Você identificou aqui quem são as pessoas que você vai ajudar. Quando você identificou, o que eu estou falando aqui? Ó, comece adaptando o seu modelo de negócio. É o seguinte, você vai pegar e vai tentar identificar, por exemplo, qual é o formato que esse grupo de pessoas precisa agora. Por exemplo, começou janeiro agora, né? Dependendo da solução que você ofereça, ou o formato, ou até mesmo o nível de esforço que a pessoa precisa até chegar nessa informação, cara, a pessoa não vai consumir. Ah, não, eu tenho um curso aqui, ou vou fazer um workshop, ou vou fazer uma palestra. Quanto mais conteúdo você coloca, maior é a distância da pessoa para o resultado. Então, o que eu faria? Eu vou deixar como sugestão aqui. Vou até abrir aqui 3 possibilidades para você, tá? Eu pensaria em um formato de consultoria, consultoria, consultoria. Eu pensaria em um formato de assessoria. É só você pensar assim, ó. E tem muita confusão com esses dois termos, né, que ele parece. Eu vou colocar o terceiro aqui, que ele se parece também, e as pessoas acabam não sabendo diferenciar, né? O que é consultoria, o que é assessoria, o que é mentoria. De maneira prática, consultoria. Você tem um conhecimento e consultoria, pessoal, ela só funciona quando a pessoa que está recebendo esse conteúdo tem capacidade operacional, tático, estratégico de implementar. É muito comum você ver, eu particularmente já trabalhei em empresas, quando era gestor de marketing, que tinha lá grandes consultorias implementando. Cara, os caras vão trazer ferramentas, vão trazer o como, vão trazer a visão. Só que se a empresa não implementa, cara, que não adianta de nada, que vai para a graveta. Então, consultoria é uma informação sistematizada que quem está recebendo precisa ter capacidade operacional, técnico e estratégico para executar. Fora isso, cara, não vai. Então, pensa você, poxa, espera aí, eu vou resolver aqui um grande problema. Quem está comprando? Qual que é o melhor formato? É uma consultoria? Eu vou chegar lá com um PowerPoint ou com, enfim, com algo organizado e vou passar para ele. E eles vão executar? Se você perceber que não, logo você tem uma distância de resultado. E se você está começando um negócio de consultoria, tem um principal ativo que você precisa que é case de sucesso. Né? Então, a consultoria funciona? Cara, se não funciona, descarta. Vamos para a assessoria. Aqui entra uma questão de serviço. Cara, se eu executar, eu tenho aqui um grande problema que eu já identifiquei. Se eu executar o serviço para esse cliente, né? Eu enquanto mentor, né? Poxa, eu tenho conhecimento, eu tenho ali a informação. Se eu executar, nem que seja meio a meio, né? Eu faço junto com eles. Será que eles vão ter um resultado? Eu particularmente gosto bastante desse formato aqui. Não é que você vai fazer o serviço, não é que você vai fazer o serviço para o cliente, mas que você vai ter ali como se você fosse uma segunda mão ali, né? Executando. Particularmente, eu gosto. E um terceiro é mentoria. Esse aqui da mentoria, ele é o mais propagado, né? Até o título desse vídeo, né? Todo mentor, ele trava nisso, mas eu falo mentor no aspecto geral, né? Ou seja, a pessoa que detém o conhecimento e que serve as pessoas com seu conhecimento, com sua experiência. Mas mentoria é algo que ficou até um pouco, vou usar o termo vulgarizado, porque as pessoas, primeiro, elas não sabem a diferença do que é a consultoria, do que é a assessoria, do que é a mentoria, mas a mentoria, ela acabou sendo prejudicada um pouco porque as pessoas, elas meio que foram seguindo. Lembra, as pessoas repetem fórmulas. Então as pessoas entenderam que mentoria é colocar as pessoas em um grupo de WhatsApp, levar essas pessoas para uma aula que tem rotinas ali semanais, num Zoom, entregar conteúdo em grupo e tirar dúvida, né? Que é muito famoso o termo hot seat. Põe lá todo mundo lá e eu vou dar uma mentoria. Cara, bora lá. Eu considero que mentoria, ela tende a funcionar quando você tem um método estruturado, que ele serve ali como base, como caixa de ferramenta, que o seu mentorado vai consultar. Quando ele tem dúvida daquilo, ele te pergunta ali e você orienta. Independente se a mentoria tem, que é muito comum no Brasil, né? 6 meses ali, aula quinzenal, aula semanal. Mas, independente do formato, eu consideraria ter mentoria a partir de um método. E aqui fazendo um breve comentário, aqui embaixo eu vou deixar para você o link do meu Instagram. Se você não tem nada disso aqui, quer começar, me manda um oi lá. Diego, vim do YouTube aqui, vi seu vídeo aqui. Cara, me ajuda aqui, a gente vai bater um papo e eu vou tentar entender como que eu posso ajudar. Mas voltando aqui,
Mentoria, ela só funciona, primeiro, quando você tem um volume grande de pessoas e que você tem já uma base estruturada para que quando essas pessoas começarem a chegar, elas não dependam de assistir aula. Porque se você cria um modelo que você depende das pessoas assistirem aula, primeiro que ninguém, assim, eu não vou falar ninguém que isso é muito complicado, mas ao depender do seu perfil, que é uma coisa que eu falo muito, do seu perfil enquanto mentor, você não vai ter tanta paciência e nem, cara, dinâmica para manter essas pessoas engajadas. Isso aí é muito um perfil que eu chamo de propagador. É aquele cara que falastrão, palestrante. Esse cara ele tem uma energia contagiante. Então as pessoas entram nos grupos, entram nas aulas. E dependendo aqui também do problema, que eu acho que esse é que eu acho que é um atalho muito importante. Dependendo do tipo de cliente que você tenha, a mentoria não vai funcionar. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Ano passado me procurou um empresário, enfim, um cara de muito sucesso. Ele, muita experiência no mercado de supermercados. Cara, ele veio pra cá, pra Alphaville, enfim, contratou a mentoria dessa galera que você vê aí e tal. Pagou lá, acho que, sei lá, 300 mil reais. E aí, adivinha o que esse cara mandou ele fazer? Cria uma mentoria para dono desse supermercado. Vamos pensar aqui. O dono, eu não tô falando dono do supermercado grande, não, tô falando de supermercado de bairro. Pensa comigo, ó. Você que entendeu a diferença dos formatos aqui. Você acha que um cara que tem ali aquela brigando por 2, 3%, 5% de margem, esse cara tem saco para entrar numa aula de Zoom, para entrar no grupo de WhatsApp, para fazer pergunta? Esse cara não quer. Só que ao mesmo tempo, esse cara, ele tem um conhecimento absurdo desse supermercado. É um cara que, mesmo eu comecei a conversar com um cara, eu pirei. O cara sabe tudo de como que compra, como que vende, como que organiza, quem é o fornecedor, quando que você tem marca própria, tudo. Aí ele foi pro mentor, e o cara falou: não, você tem que ter uma mentoria, você tem que mexer no seu posicionamento, você tem que colocar um terno, né? Como... E o cara foi montar uma mentoria. Meu irmão, quem fala, pensa você. Você tem um supermercado, você tá lá, meu irmão, lutando lá. Cara, você vai parar pra entrar em Zoom, meu amigo. O que que eu sugeri pra ele, né? Até vou dar uma ligada pra ele pra saber como é que estão as coisas. Tem um tempo que eu não falo com ele. Meu irmão, monta uma assessoria, cara. Entra, e aí, óbvio, você tem vários modelos de negócio. Você pode cobrar, ou você pode entrar no sucesso do negócio, cobra uma parte ali, e você ganha sobre o ganho. Cara, tem tanto modelo, quando você entende a lógica. Pô, peraí, o cara tá ocupado. Lembra? Comece pelo problema, ó. Muito fácil mapear o problema com essa lógica. Poxa, o cara tá lá, supermercado, margem apertada, fornecedor esfolando o cara. Cara, eu vou montar uma assessoria, vou mapear os gaps todinho ali, vou montar um processo de entrega, chego para esse cara com um plano pronto, cobro um valor inicial ali, um land, né? Ou seja, eu entro plantando e ganho no crescimento do negócio. Cara, é, é um negócio de educação do mesmo jeito. Só que você não vai mandar o cara entrar no Zoom. Só que você não vai ficar sendo papagaio, falando pra esse cara e esperando que esse cara vai parar o que ele tá fazendo, que é o que paga o boleto dele, pra ele entrar na sua mentoria. E aí, quanto que vale isso aqui? Quanto você pode cobrar para um supermercado que fatura ali, sei lá, 3, 5 milhões por ano? Ó, não se apegue aos exemplos. Eu falei do mercado tributário, estou falando agora desse caso específico do supermercado. Olha para o seu universo. Começa a pensar comigo, né? Se você não pensa, você não ganha dinheiro nesse mercado. Pensa comigo, ó. Quanto que vale um dono desse supermercado que está lá, que fatura seus 5, 6 milhões por ano ali, e que quem tem um conhecimento lá consegue aumentar a margem desse cara, consegue reduzir custo, consegue trazer novas oportunidades. Quanto que esse cara pode vender isso aqui? Tá vendo que esse negócio de low ticket, high ticket é balela? Quando você não entende que eu chamo de lógica comercial? Cara, quanto que eu vou vender isso aqui, meu irmão? Cara, depende do tamanho do problema e do cliente que eu escolhi atender. Então, vamos lá. Para fechar essa segunda caixinha aqui. Comece adaptando o seu modelo de negócio. Menos resultado, menos conteúdo, perdão, menos conteúdo, mais rápido do resultado. Se coloca no contexto dos clientes. Esse cliente, é um cliente que vai assistir Zoom. Cara, hoje em dia, poucos, provavelmente de complexo você montar. Mas isso aí, enfim, cada caso é um caso. Mas esse cliente, ele é um cliente que quer conteúdo ou quer que eu resolva. Então, conteúdo que eu gravo e vendo para esse cara. Geralmente, empresas menores, empresas iniciantes, funciona muito. Ou não, processo onde eu vou executar, seja como consultoria, se esse cara tem ali uma estrutura de entrega, né, interna,
time, equipe, aí você tem que ter, enfim. Ou a assessoria, que é um serviço que eu vou executar com esse cara, tendo a ter um ticket um pouco maior, eu monto rotinas ali, seja com esse cara, que é o dono do negócio, e aqui acho um ponto importante, tem mercados que você não atua diretamente com o decisor, mas você atua principalmente com o time interno dele ali, e você entende, por exemplo, como que você pode, a partir do momento que você tá iniciando um negócio de educação, monetizar mais rápido e lembrando, construindo mais ativos, que é pessoas com resultado. Cara, fez essa segunda coisa aqui, a gente vai para a terceira, que é crie ciclos de validação. Cara, na teoria tudo faz sentido, né? Isso é uma coisa que eu precisei trabalhar muito em mim, né? Todo mundo que tem um perfil muito criativo, muito ideativo, você tem facilidades de ter muitas ideias. Só que na prática, tudo faz sentido. Você precisa criar ciclos de validação. E eu peguei essa teoria e estou transformando isso em prática, que é tudo que eu tenho de ideia, independente se é uma ideia genial ou uma ideia ruim, né? E é uma coisa que eu aprendi com o Charlie Munger, que é que, cara, a gente subestima ideias de negócios simples. Mas, voltando para cá para o nosso contexto, eu preciso criar ciclos de validação. E trazendo na lógica do marketing digital, uma coisa que a gente trabalha muito é um negócio chamado teste A/B. Então, para você que não entende nada desse assunto, o que é um teste A/B? Se eu vou fazer uma campanha, se eu vou fazer uma ação, digamos que eu vou fazer um panfleto. Ao invés de imprimir 1000 panfletos com a ideia única, que é compre a minha mentoria, eu vou imprimir 500 panfletos com essa mensagem e a segunda é ganhe dinheiro com mentoria. E eu solto os 500 para um lado e 500 para o outro. Qual deles vai me trazer mais vendas? Quando a gente traz essa lógica do teste A/B e ciclos de validação, eu deixo para você aqui como opção que é, cara, o Diego falou que faz sentido. Poxa, faz sentido esse negócio de consultoria, que o cara não entra no Zoom, que é de fato ali, tem pessoas que não querem consumir conteúdo, querem que você resolva. Cara, começa com os dois formatos. Anuncia que você tem ali dois ou três, enfim, mais dois. Você quer que eu resolva para você? Você quer que eu tenho aqui um processo, por exemplo, prospectei o cliente. Você fala, ó, eu tenho um processo aqui onde eu consigo te ajudar. Eu fico com você ali, sei lá, 90 dias na sua empresa, eu executo, eu faço renegociação. Isso é um modelo. Ou não, cara, eu tenho aqui hoje é muito fácil de fazer, né? Eu tenho aqui um e-book ou um material que você pode comprar esse material e além do material, nós temos ali algumas sessões de reunião com você, com seu time, para que eu vá tirando dúvidas de como que você implementa esse material. Pronto, você tem um teste A/B. E aí você vai criar ciclos de validação. E além do ciclo de validação do modelo, se é consultoria, assessoria ou mentoria, eu faria também, que eu acho que, e eu fiz isso, tá? Durante um tempo, sei lá, você pega um período da sua vida ali, né? Poxa, será que esse segmento aqui que eu estou escolhendo, que eu tenho resultado, que eu olhei nos últimos 5 anos, que é um grande problema, será que esse é um negócio ali que vai me dar, sei lá, um faturamento que eu quero, que eu vou me posicionar, que eu vou ser um top de mercado? Às vezes não, às vezes é uma coisa pontual sua para você ir ali e ganhar algum, sei lá, enfim, não vou falar de números aqui, mas assim, é o que vai te dar um resultado ali, mas não é aquilo que dentro daquilo que você faz vai te deixar por resolver sua vida. O que eu faria? Poxa, e tempo é uma questão muito relativa, tá? Não cai nessa de criar dois Instagrams, de fazer. Eu já fiz isso, tá? E conheço pessoas que fazem isso. Vou criar. Eu sou muito bom no mercado musical, então vou criar um Instagram aqui, tá? Cara, eu sou muito bom de marketing para empresas, então vou criar um Instagram de marketing para empresa. Cara, eu sou muito bom em infoproduto, educação é minha vida, isso que eu vivo isso daqui todo dia, então eu vou separar aqui. Só que ao mesmo tempo você não vai conseguir equilibrar esse tanto de prato. O que eu faria? Isso é um negócio muito sensível que você tem que talvez eu te ajude mais que atrapalhe se você não souber implementar isso. Mas na prática, criar ciclos de validação escolhe uma coisa, né? Tô até relendo aqui, deixo como dica para você a única coisa. Escolhe uma coisa ali, com aquele critério que a gente viu no item 1 e no item 2, ou seja, o grande problema. Estrutura o formato e cria os ciclos de validação. Primeiro ciclo, cara, o grande problema que eu estou resolvendo, de fato, é esse. E, cara, não tem problema nenhum se você depois lá na frente você vê que, poxa, não era aquilo, enfim, errei. Cara, recomeça, não tem problema nenhum. Ninguém vai, poxa. Escolhi ali um grande problema, que é um grande mercado, um grupo de pessoas. Eu comecei a validar ali. Cara, é um negócio que me dá margem boa, é um negócio que eu tenho um potencial de crescimento quase que infinito. Meu irmão, entre de cabeça.
Ah, cara, não, acho que é um negócio ali que eu faço ali para média de mercado, faço um faturamento até legal, mas, cara, mas tá, poxa, toma muito meu tempo e eu tenho aqui outros negócios que, cara, vou tentar outro caminho aqui. Ciclos de validação, mas isso não é rápido. Você não vai testar uma coisa por semana. Testa um semestre, uma coisa. Pá, vou testar um ano, sei lá, 6 meses. Enfim, tempo é relativo, vê o seu. Testei isso aqui, cara, validei. Pô, validei. O segundo ciclo de validação é, cara, qual que é o formato? Eu, enquanto mentor, cara, se eu virar um palestrante desse mercado aqui, será que é melhor pra mim? Eu gosto de viajar, eu gosto de estar em lugar diferente todo dia. Poxa, me encontrei. Não, cara, é melhor ter uma mentoria. Validei que a mentoria é o melhor. Cara, eu vou abrir um canal no YouTube disso aqui. Será que é o caminho? Perceba que são inúmeros caminhos. Eu tenho 18 caminhos mapeados que eu transformo um conhecimento em 18 modelos de negócio diferentes, né? Barra produtos. Mas, cara, encontra o seu. Cara, sei lá, eu vou gravar um curso disso daqui, vou falar disso no Instagram e de lá as pessoas vão me chamar. Enfim, ciclos de validação. Cara, se você entendeu isso daqui, se você, cara, isso é pra mim, isso é algo que eu já vinha buscando e talvez as pessoas que chegam pra mim falam, poxa, você traz de repente uma clareza que muitas pessoas não têm. Se você entendeu que isso é pra você, aqui embaixo de novo tem meu Instagram, me chama lá, Diego, pô, vi seu vídeo lá no YouTube, cara, como é que funciona aí? E eu terei muito prazer em servir e ajudar você. Eu tenho aqui, né, dos três formatos, né, eu tô falando que eu vivo. Um desses três formatos aqui, eu vou conseguir te ajudar. O que eu mais faço hoje, né, por isso que eu recomendei, é assessoria. Eu gosto de pegar o seu projeto e montar com você ali de maneira rápida e prática para que você consiga ali executar. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal aqui, se inscreve. Semanalmente eu vou estar postando conteúdos aqui. Se você deixa um comentário se talvez não tenha ficado claro e eu vou estar respondendo aqui para vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!